Olá pessoal, hoje falaremos sobre o reino Monera. O reino Monera reúne seres vivos procariontes, quase todos unicelulares, com um grupo de multicelular recentemente descoberto. Eles são chamados de procariontes porque a célula que forma as moneras não tem carioteca delimitando e individualizando um núcleo. E o material genético corresponde a uma molécula de DNA circular, localizado em uma região do citoplasma que iremos chamar de nucleoide. Além do DNA presente nesta região, podem existir de uma a muitas moléculas pequenas de DNA circulares, que chamaremos de plasmídios, que geralmente esses plasmídios contêm genes relacionados à resistência das bactérias aos antibióticos. A classificação atual das moneras tem se baseado na sequência de nucleotídeos do RNA ribossômico, que é o material que constitui os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Portanto, o estudo de nucleotídeos do RNA ribossômico permitiu distribuir os procariontes em dois grandes grupos, as arqueas e as eubactérias. As arqueas. A maioria das espécies conhecidas vivem em ambientes normalmente desfavoráveis à vida. Existem arqueas que vivem em fontes termais, nas superfícies terrestres ou ainda nas profundezas do mar, onde a temperatura da água é muito elevada, assim como a acidez também é muito alta. Outro grupo de arqueas é encontrado em ambientes com alta concentração salina e também dentro de peixes marinhos. Outras arqueas são conhecidas como metanogênicas, pois produzem gás metano como produto do seu metabolismo energético, e essas arqueas vivem em locais como pântanos, brejos, sedimentos marinhos e até mesmo no intestino de animais que digerem celulose, como os bois e os cupins. Já o segundo grupo são as eubactérias, que são compostas pelas cianobactérias e pelas bactérias. As cianobactérias são eubactérias autotrófas, que apresentam um tipo de clorofila e realizam fotossíntese de modo semelhante à fotossíntese de plantas e algas. Em razão dessa semelhança, eram antigamente consideradas um grupo especial de algas chamadas cianofícias ou águas azuis, pela presença de um outro pigmento azulado. No entanto, diferem das águas, pois elas são procariontes e seus pigmentos não estão contidos em organelas, mas sim em lamelas dispostas dentro do citoplasma. Existem evidências de que os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese nas células de plantas e algas, tenham se originado das cianobactérias. Apesar de serem unicelulares, a maioria das espécies de cianobactérias ocorrem na forma de colônias. Existem cianobactérias nos mais diversos ambientes, em água doce, no mar, no solo, em superfícies úmidas, de rochas e até mesmo em troncos. Esses seres vivos são fundamentais ao equilíbrio ecológico, pois graças à fotossíntese que realizam, retiram o gás carbônico do meio e produzem matéria orgânica e liberam o gás oxigênio. As bactérias. As bactérias são os outros indivíduos pertencentes ao grupo Eubactéria. As bactérias possuem, em sua maioria, forma relativamente constante em razão da presença de uma parede celular espessa. A parede celular das espécies é formada pela associação de um carboidrato com um protídeo e não é feita de celulose como a parede celular dos vegetais. As bactérias são classificadas quanto à sua morfologia. Elas podem ser esféricas, cilíndricas ou espiraladas. Para tanto, as bactérias são divididas em 5 grupos. Cocos, que são arredondados, geralmente esféricos, mas com representantes ovoides. Bacilos, que são células cilíndricas, alongadas, como bastonetes, pequenos bastões. Espirilos. São filamentos longos, relativamente rígidos e espiralados. Espiroquetas. São também filamentos longos e espiralados, porém mais flexíveis do que os espirilos. E, por fim, os vibriões. Possuem aspectos que lembram um bastonete curvo
ou semelhante a uma vírgula. Reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias ocorre por bipartição ou cisparidade. Cada bactéria sofre duplicação do material genético e se divide em duas, geneticamente idênticas entre si. Esse processo é extremamente rápido, permitindo que, em condições favoráveis, cada bactéria dê origem a milhares de novas bactérias, todas idênticas, em pouco tempo. No entanto, existem fenômenos que promovem a variabilidade genética das moneras. A bactéria pode incorporar genes de outras fontes além do DNA herdado da célula inicial, pelo processo de bipartição. Uma bactéria pode receber genes de outra por meio da conjugação bacteriana. Forma-se entre dois indivíduos uma ponte citoplasmática por onde acontece a transferência de DNA. Uma das bactérias atua como doadora e a outra como receptora desse material genético. A bactéria doadora pode transmitir à receptora uma cópia do seu DNA ou apenas uma cópia de um plasmídio. Encerrada a transferência, as células se separam e a bactéria receptora pode transmitir seu patrimônio genético modificado no momento da reprodução. Portanto, quando essa variabilidade genética foi ocasionada por uma ponte citoplasmática, é chamado de conjugação. A variabilidade genética em bactérias também pode ocorrer por um processo chamado de transformação, aonde as bactérias podem incorporar por meio de certas proteínas da membrana plasmática fragmentos de DNA presentes no meio, portanto, chamando assim de transformação bacteriana. Além desses dois, há um tipo especial de modificação genética em bactérias que ocorre quando certos vírus, os bacteriófagos, injetam genes nas bactérias hospedeiras, alterando o seu conteúdo genético. Esse mecanismo é chamado de transdução e tem sido uma importante ferramenta para a engenharia genética, já que os bacteriófagos são usados como vetores para a injeção de genes selecionados em certas bactérias para que elas produzam certas substâncias de interesse médico e farmacêutico. O reino Monera possui um metabolismo bem diversificado. A maioria das bactérias é heterotrófas, podendo realizar fermentação, respiração aeróbica ou respiração anaeróbica, que ocorre na ausência de gás oxigênio, mas utilizando substâncias que possuem oxigênio em suas moléculas. Além disso, existem bactérias autotrófas que realizam fotossíntese e outras que realizam quimiossíntese, como as sulfobactérias, que oxidam compostos de enxofres, as ferrobactérias, que oxidam compostos de ferro, e as nitrobactérias, que oxidam compostos de nitrogênio. A diversidade de processo com as quais as bactérias obtêm energia está relacionada aos diversos nichos ecológicos que elas ocupam e também com a variedade de interações que se estabelece entre bactérias e os seres humanos. As bactérias são muito importantes para os seres humanos. As bactérias, elas atuam na produção de alimentos. Atuando sobre a matéria orgânica, as bactérias podem transformar determinadas substâncias em outras. Essa condição característica que as bactérias possuem de transformar os alimentos em outros produtos tem sido utilizada industrialmente ou mesmo em ambiente doméstico para a produção de iogurtes, coalhadas, queijos, requeijões ou outros produtos similares. As bactérias também agem no meio ambiente. Muitas bactérias decompõem matéria orgânica oriunda de seres vivos, participando assim da reciclagem de matéria no ambiente, tanto no solo quanto na água. Essas bactérias são conhecidas por decompositoras, sendo de extrema importância, permitindo, por exemplo, a transformação de matéria orgânica em produtos indispensáveis à nutrição das plantas. As bactérias também atuam no corpo dos seres vivos. Muitas bactérias são patogênicas. Isso significa que elas causam ou dão origem a doenças. As doenças causadas pelas bactérias podem ser extremamente graves, portanto, atuam nos organismos vivos degradando seus tecidos e produzem substâncias tóxicas capazes de provocar sérios distúrbios, podendo até ocasionar a morte.
É importante lembrar que nem todas as bactérias encontradas no interior de um organismo são nocivas à saúde. Algumas chegam até a formar associações harmônicas com outros organismos, aonde ambos se beneficiam. É o caso das que vivem no intestino humano, por exemplo, compondo a microbiota presente nos indivíduos saudáveis. Além de atuarem na formação das fezes, essa microbiota produz uma substância importante para os mecanismos de coagulação sanguínea e da produção de vitamina K. Existem várias doenças que atingem os seres humanos que são causadas por bactérias, como, por exemplo, a cárie dentária. A cárie dentária é uma patologia causada por bactérias que proliferam na boca. A higiene bucal é essencial para prevenir a cárie, com a escovação correta dos dentes após as refeições e evitando o consumo de alimentos muito açucarados. O tratamento da cárie é feito por um dentista que deve ser visitado regularmente para que possa se manter a saúde bucal. Outro exemplo é a disenteria. A disenteria pode ser causada por bacilo ou por ameba, que é um protozoário. Existem, portanto, dois tipos de disenteria, a bacilar e a amebiana. Essa doença se caracteriza pela inflamação do intestino, disfunção que se manifesta por cólicas e diarreias intensas, com muco e sangue nas fezes, geralmente muito liquefeitas. A disenteria bacilar pode levar à desidratação da pessoa e também à perda de peso. Como a transmissão é feita por água e alimentos contaminados, a prevenção consiste em hábitos higiênicos quanto à utilização da água, de verduras e frutas e legumes bem lavados. A hanseníase também é uma doença causada por uma bactéria. A hanseníase, popularmente conhecida por lepra, já foi um verdadeiro flagelo para a humanidade, mas, felizmente, hoje é uma doença controlada, com possibilidade de cura, desde que o tratamento seja feito com antibióticos necessários. A doença ela afeta, em particular, a pele e o sistema nervoso, provocando perda de sensibilidade e deformações na pele. É causada por bacilo e o contágio se faz pelo contato direto com o doente. Em Manaus, a incidência de lepra era muito alta, tanto que um bairro, hoje chamado de Aleixo, foi destinado às pessoas que apresentavam essa doença. Já a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo Espiroqueta treponema pallidum. O primeiro sinal da infecção aparece entre 10 a 20 dias após a relação sexual, representado por uma lesão discreta na área genital, denominada cancro duro, que desaparece após aproximadamente 30 dias. Depois de alguns dias sem manifestação aparente, surgem manchas avermelhadas na pele e, a partir daí, podem surgir lesões maiores, principalmente na região dos genitais. Se não forem tratadas, essas feridas desaparecem em 2 a 3 meses, mas a doença permanece, agora em estado de latência, podendo manifestar-se anos depois, com graves lesões em vários órgãos, tais como coração, rins e até mesmo encéfalos. Durante todo o período sem manifestação, o doente pode transmitir a sífilis mesmo sem saber que está doente. Apesar da sua extrema gravidade, quando não tratada devidamente, a sífilis diagnosticada e tratada no início é curável, quase em todos os casos com a ajuda de antibióticos. E para finalizar, saibam que existem bactérias que estão sendo chamadas de superbactérias, porque elas são resistentes a antibióticos, aos mais potentes antibióticos conhecidos, por isso são chamadas de superbactérias, e outras que podem ser utilizadas para minimizar a destruição da camada de ozônio.